Olá, meu nome é Gilson e nós vamos começar a primeira aula da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis do curso técnico de Informática. E nessa primeira aula nós vamos ver alguns conceitos de Activity, algumas definições, vamos ver o seu ciclo de vida e vamos ver métodos de transição, como você mudar de uma tela para outra. Então vamos lá. Então, bem, vamos começar agora o roteiro da nossa aula. Vamos falar um pouco do conceito, o que é um Activity, certo? Para que serve, o que significa um Activity. Vamos falar um pouco do seu ciclo de vida, quais os métodos compõem o ciclo de vida de um Activity Android, de uma tela Android, certo? Qual a sua importância, quando usar cada método. Vamos falar também um pouco sobre as transições de tela. Se você está numa tela na sua aplicação, como é que você faz para ir para outra tela, certo? Se você quiser passar um parâmetro de uma tela para a outra, como é que você faz? Então vamos ver tudo isso nessa nossa primeira aula. Bom, então o que é uma Activity? Uma Activity é uma classe, certo? Essa classe faz parte do pacote Android.app, é uma das classes mais importantes do Android, juntamente com a classe Intent, que vamos ver na próxima competência. Então eu coloquei aqui uma definiçãozinha do que é um Activity baseado no nosso material, no nosso caderno. Então um Activity é uma tela. Então quando você escutar alguém falando de Activity, alguém está falando de uma tela da sua aplicação Android. Então, em geral, toda tela de uma aplicação Android está associada a um Activity, certo? E esta é responsável por tratar todos os elementos e todos os eventos da sua tela. Então você vai ter uma tela da sua aplicação Android e essa tela vai estar associada a uma Activity. Essa Activity você vai poder manipular os elementos da sua tela e poder também tratar os eventos da sua tela. Então, se você tem um botão na sua tela, você vai poder acessar esse botão na sua Activity, certo? E você vai poder manipular os eventos desse botão, um evento de clique. Então, se o usuário clicar na sua tela, você vai poder capturar esse evento de clique na sua Activity e fazer alguma ação. Ou você vai mudar uma tela, ou você vai fazer uma ligação, ou você vai abrir um browser. Então a Activity serve para tudo isso, para você poder gerenciar os elementos da sua interface. Então, outra definição de Activity, Activity é uma classe gerenciadora de GUI. O que é uma GUI? GUI significa Graphic User Interface. Então, uma GUI é uma tela da sua aplicação, certo? Então, um Activity é uma classe gerenciadora de interface. Outra definição de Activity que tem no site de desenvolvedor da Android, tem aqui o linkzinho, certo? O linkzinho no nosso material. Então, esse aqui é uma definição do site do desenvolvedor Android. Um Activity é um componente de aplicativo que fornece uma tela com a qual o usuário pode interagir para fazer algo, como discar um número de telefone, tirar uma foto, enviar um e-mail ou ver um mapa. Então, a gente vai ter uma tela na nossa aplicação e os elementos dessa tela e os seus eventos vão ser capturados na Activity e o desenvolvedor vai poder fazer o que ele bem entender, certo? Vai poder abrir um browser, vai poder ver um mapa, capturar um evento de botão. Então, tudo isso a gente vai fazer na nossa classe Activity. A classe Activity ela tem vários eventos. Ela tem os eventos que são disparados automaticamente pelo sistema operacional Android quando acontece alguma coisa. Então aqui, esse exemplozinho aqui é uma figurinha que tem no nosso material que descreve o passo a passo de cada evento, quando ele ocorre. Então, toda vez que você inicializa a sua aplicação, a primeira coisa que ela faz é exibir uma tela, certo? Então essa tela tem um código por trás, que é a sua Activity, e quando a sua aplicação inicia, ele executa esse método onCreate. Ele é obrigatório e é o primeiro método a ser executado quando sua Activity inicializa. Então, tem um método onCreate, certo? Tem um método onStart, que ele é executado logo em seguida ao método onCreate. O método onCreate é o método usado para você inicializar os componentes da sua tela, certo? Depois, logo em seguida, ele executa o método onStart. Depois do onStart, ele executa o método onResume. E quando o método onResume é executado, a sua Activity está em evidência. Então, você está vendo, quando termina o onResume, você está vendo sua Activity lá sendo executada. Então,
como é que faz para você sair do OnResume? Vamos supor, você está lá com sua tela e de repente alguém liga para você. Então, quando alguém liga para você, automaticamente sua aplicação vai para background, certo? Ela deixa de ser exibida e você vai ver quem é que está ligando para você. Então, sua aplicação é interrompida. Então, quando sua aplicação é interrompida, sua activity é interrompida, o método onPause é chamado. Ele chama automaticamente, certo? É disparado um evento que chama o método onPause. Então, depois do onPause, a sua aplicação vai para onStop, certo? Onde a sua tela não se encontra mais visível. Então, você está ali naquele estado, sua tela está visível e você recebe uma ligação. Então, você recebe uma ligação, a sua activity vai chama o método onPause e logo em seguida, quando sua aplicação vai para background, você está vendo quem está ligando para você, a sua aplicação chama a sua activity vai para o status, o método de onStop, certo? Então, do onStop, a sua aplicação ela pode chamar o onDestroy se você fechar, se você encerrar a sua activity, ou ela pode chamar o método onRestart quando você finaliza a ligação e ela retorna para sua activity, para a sua tela da sua aplicação. Então, vamos supor, ele está no onStop quando a ligação está chegando. Quando você desliga a ligação, ele chama o método onRestart e sua aplicação novamente chama o onStart, que chama o onResume e você volta a ver a sua activity, certo? No caso da ligação terminar ou você no meio da ligação encerrar a sua activity, a activity chama o método onDestroy, que ela finaliza todos os elementos, libera memória e você finaliza a sua aplicação, certo? Aí tem um exemplozinho de um jogo. Quando é que você usa esses métodos do ciclo de vida em um activity? Então vamos supor que você está no jogo e no meio do jogo você está lá jogando e recebe uma ligação e essa ligação interrompe a execução da sua aplicação, que é um jogo. Então é bem importante o que, pessoal? Que no método onPause, por exemplo, ou no método onStop, você salve o progresso do usuário, certo? Porque imagine que o usuário está jogando, está no meio do mapa ou está no final do mapa e ele recebe uma ligação e depois dá um erro, alguma coisa, sua aplicação fecha e não salvou o seu usuário estava no final do mapa, estava quase passando de mapa e ele vai perder todo o progresso se você não tomar nenhuma ação para salvar o jogo, salvar o progresso dele. Então é bem importante para jogo isso, pessoal. Então, se você está jogando e acontecer alguma coisa, você tem que chamar, fazer alguma ação, salvar alguma informação no banco ou salvar o progresso do usuário, no caso de um jogo, no método onPause ou onStop. Aí você vai ter que decidir. E também existem aplicações de banco que, por exemplo, quando você minimiza a aplicação, quando você tira a aplicação por um tempo, que ela está rodando em background por um tempo, quando você abre a aplicação de novo, você vai ter que relogar na aplicação. Isso é um requisito de segurança. Então, se o usuário minimizou a aplicação, botou para segundo plano, recebeu uma ligação, passou 1, 2 minutos na ligação, então é interessante que quando ele voltar para a tela, ele redirecione o usuário para uma tela de login. Isso pode ser uma aplicação de banco ou qualquer outra aplicação, dependendo do requisito do sistema. Então, esses métodos são usados dessa forma. Quando você quer salvar algum status, quando você quer implementar algum requisito de segurança, e a aplicação vá para background e quando ele entrar na aplicação novamente, ele tem que relogar na aplicação. Então, no caso desse exemplo dele ter que relogar, a gente pode colocar para quando a aplicação entrar, chamar o método onPause ou onStop, fazer com que ele deslogue o usuário do sistema. Então, ele vai ter que entrar no sistema e logar novamente. Agora a gente vai praticar. Então, eu propus aqui alguns exemplos. A gente, no decorrer do nosso curso, a gente vai usar o Android Studio. Você pode usar tanto o Android Studio quanto o Eclipse com um plugin do Android, mas no nosso caso a gente vai usar o Android Studio. Os projetos mais novos, comercialmente, eles têm usado cada vez mais o Android Studio e mesmo o Eclipse sendo uma boa ferramenta, ele não é tão usado hoje em dia quanto o Android Studio. Então, pessoal, depois de vocês criarem um projeto de vocês vão ter aquele método, né, de onCreate, que é um método que é rodado quando a activity é mostrada, que é aquele método do ciclo de vida que eu falei para vocês. Então, nesse exemplo da gente aqui, eu fiz o seguinte: eu coloquei o método onCreate, na verdade ele já veio o método onCreate, e eu coloquei todos os métodos aqui, ó, do ciclo de vida. Então, vamos lá, vamos ver cada um aqui rapidamente.
tem um método onCreate, que é o método inicial, que é obrigatório, que é rodado quando a activity inicia. Tem um método onStart, certo? Aí eu coloquei aqui para ele logar onStart, essa string onStart, quando ele passar pelo método. Tem um método aqui onRestart, certo? O método onResume, onPause, onStop, onDestroy, certo? Então eu coloquei todos os métodos aqui e mandei logar quando passasse por esses métodos. Então como é que vocês verem que logou? Então no caderno eu também coloquei esse exemplozinho lá com esses logs e você vai abrir aqui ó, o Android Monitor. E o Android Monitor tem esse logcat aqui, certo? Que ele vai mostrando, quando sua aplicação está sendo executada, ele mostra esses logs aqui, certo? E esse log.i que eu coloquei aqui no código é log.info. Então você pode selecionar aqui, ó, info e ver o que está sendo exibido a partir desse log seu. Então vocês podem rodar o emulador de vocês, pega esse projeto, roda o emulador de vocês e ficam minimizando a aplicação, simulam uma chamada. Vocês podem fazer, encerram a aplicação e ver qual desses métodos aqui está sendo chamado no seu logcat, que ele vai logando aqui à medida que vai passando pelos métodos, certo? E você não precisa lembrar a assinatura do método, tudo, certo? Vou apagar aqui o método onDestroy. Então, se você lembra que o nome do método é onDestroy, você escreve ó, onDestroy. Ele já dá um autocomplete aqui para você. Você clica, ele já monta um método para você. Então, eu copiei aqui ó, o log e coloquei no de baixo, só fiz mudar o nome para a informação que ele vai logar para mim. Então, onDestroy, certo? Então você não precisa saber a assinatura do método, basta você colocar um nome que ele já monta a assinatura, você dá Enter e ele já monta o método para você. Então, esse exemplozinho aqui é interessante vocês colocarem todos os métodos e brincarem com a aplicação de vocês, ou no emulador, ou no dispositivo, e ver no logcat quais os métodos ele vai chamando, certo? Então, a gente já viu aqui como é que funciona o ciclo de vida do Android e agora a gente vai ver colocando os dois botões que eu falei para ele ir para a tela 1 ou a tela 2. A tela 1 sem parâmetro, uma transição simples, e a tela 2 com parâmetro, certo? Que também é uma transição simples, mas tem esse algo a mais aí que é a passagem do parâmetro, que é uma informação que você tem numa tela e não tem na outra. Então a gente vai ver aqui como é que faz essa transição e criar esses botões. Então a gente tem aqui ó, o botão 1 que eu criei. Onde é que você cria? Você tem que criar dentro do método onCreate, que ele vai inicializando os componentes nesse método. Você poderia criar em outro local, mas a gente vai criar e já vai exibir um botão logo de cara. Então criei aqui um botão, certo? Esse setText é o nome do botão que vai ser exibido no botão. Então eu coloquei Go tela 1, certo? Então eu já tenho um botão e já tenho o nome do botão. Agora eu preciso implementar a ação de clique do botão. Então, quando o cara clicar no botão, ele vai fazer o quê? Então você tem esse método aqui, ó, setOnClickListener, que você implementa aqui no método onClick a ação do seu botão. Então, qual vai ser a ação do meu botão? Então, a ação do meu botão vai ser navegar para a tela 1, certo? Então você tem que criar um intent, que é o assunto do nosso próxima competência, mas eu já vou adiantando aqui, porque faz parte principal da competência de Activity. Então você vai criar um intent especificando a tela que você está e a tela que você vai. Então eu estou na tela Main Activity, certo? E vou para a tela 1. Então eu criei um intent e depois você só faz chamar o método Start Activity e passa o intent. Ou seja, quando o usuário clicar nesse botão 1, ele vai disparar esse evento e vai fazer com que o usuário saia da tela que ele está, no caso a Main Activity, para a tela 1. Certo? Da mesma forma eu estou criando outro botão aqui e estou botando o nome do botão, certo? Então o botão 1 vai ser Go tela 1 e o botão 2 vai ser Go tela 2. E da mesma forma eu estou implementando um método aqui para a transição de tela. Então similar à transição simples, eu tenho que criar um intent dizendo a tela que eu estou e a tela que eu vou. Então eu estou na Main Activity e estou indo para a tela 2. Agora que tem o segredo, pessoal. Você vai colocar aqui ó, o put extra, que é um método da classe intent que você vai dizer o nome do parâmetro e o valor dele. Então eu vou passar o parâmetro lamundo para a tela 2. Beleza? E chama o Start Activity. Então quando ele clicar no botão 2, ele vai passar esse parâmetro e vai para a tela 2. Então nós temos três activities aqui, pessoal. A Main Activity, a tela 1 Activity e a tela 2 Activity.
Então nós temos essas 3 activities e você tem que estar ciente que você tem que adicionar essas activities no seu Android Manifest, para quando você fizer, para ele poder identificar quais as activities da sua aplicação. Se você criar elas e não adicionar no Android Manifest e tentar mudar de uma tela para outra, vai dar uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro tem no nosso material, você pode dar uma olhadinha, certo? Então, eu vou mostrar aqui como é que está o Android Manifest, e para você abrir um Android Manifest, qualquer arquivo no seu Android Studio, você não precisa procurar. Você tem um atalhozinho no Android Studio que é Ctrl+Shift+R, que ele aparece aqui, ó, você digita Android Manifest, ele já aparece o arquivo, você dá Enter e ele abre o arquivo. Se você olhar direitinho, ele tem aqui, ó, a Activity principal, que é a minha Activity quando a aplicação é inicializada, e as outras 2 Activities, tela 1 e tela 2. Beleza? Então é isso, pessoal, e na próxima aula a gente vai ver alguns conceitos a mais de intent. Nós já antecipamos aqui um exemplo de utilização do intent, e na próxima aula nós vamos ver outros conceitos e outras formas de utilizar a classe intent.